um morcego duro de derrubar, amigão. No segundo é herói e no outro é vilão. Arqueiro Verde, o criminoso que você está procurando não sou eu. Ele é meu sósia do mal, de um mundo paralelo. Me engana. Eu tenho passagens como estas por toda a cidade, montadas para surpreender meus inimigos. Nunca esperei usá-las para salvar a mim mesmo. O Batman derrubou 2 guardas, detonou um monte de dinheiro e escapou de mim. Seja qual for o jogo dele, vai se dar mal hoje à noite. E não, O'Brien, a sua ajuda não é necessária.